Que a bondade e a misericórdia do Senhor te alcance e que você consiga desfrutar de um dia maravilhoso, um dia repleto de muitas bênçãos e de muitas vitórias para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. A obediência é tudo. E a nossa palavra de vida hoje, ela se encontra no livro de Josué, capítulo 1, versículo 18. E vem nos dizer o seguinte: todo aquele que for rebelde às tuas ordens e não obedecer ao que lhe mandares, será morto. Mas sê forte e corajoso. Olha, irmãos, amados e amadas, nós sabemos que a morte é o salário do pecado, né? Que o pecado por si nos conduz à morte. Então, o que é que a palavra de Deus vem nos dizer hoje? Que todo aquele que não for obediente ao Evangelho será o quê? Será morto. Porque quem não obedece ao Evangelho está distante de Deus. Se eu não vivo o Evangelho, se eu não obedeço o Evangelho, eu estou distante de Deus. Eu estou distante de Deus. Eu estou longe de Deus. Para mim ficar próximo de Deus, eu tenho que viver o Evangelho. Não somente pregar, mas viver o Evangelho. Porque se eu prego o Evangelho e não vivo o Evangelho, eu estou contradizendo o Evangelho. E pelo fato de eu estar contradizendo o Evangelho, eu estou distante de Deus. Não importa se seja padre, se seja pastor. Ah, não é porque a pessoa é padre que ele está perto de Deus. Não. De jeito nenhum. Ah, não a pessoa é pastor, está próximo de Deus? Não. Nem todo pastor está diante de Deus, nem todo padre está diante de Deus. Entendeu? Porque se um padre ou se um pastor que teve a sua consagração na sua plenitude para proclamar o Evangelho, e ele contradizer o Evangelho, a proporção que ele está contradizendo o Evangelho, ele está se afastando de Deus. Ele se afasta de Deus quando ele contradiz o Evangelho, quando ele vai de encontro, né? Quando ele vai contradizer aquilo que o Evangelho diz, aquilo que o Evangelho prega. Então, vem dizer o seguinte: todo aquele que for rebelde às tuas ordens e não obedecer o que mandares, será morto. Mas será morto por quê? Porque o pecado nos mata. O pecado nos tira da presença de Deus. E uma vez nós estamos fora da presença de Deus, nós estamos mortos. Porque só há vida em Deus. Não há vida em outro ser. Não há vida em outro lugar. Não há vida em mais nada a não ser em Deus. E o pecado é o grande salário da morte. É o pecado que nos leva à morte. É o pecado que nos afasta de Deus. E uma vez afastado de Deus, nós estamos mortos. Porque não há vida fora de Deus. Não há vida fora de Deus. Então precisamos ser autênticos e verdadeiros naquilo que pregamos, naquilo que professamos, naquilo que defendemos. E quando a gente encontra esse versículo, aqui já no finalzinho, que diz o seguinte: mas ser forte e corajoso.
Quando a palavra de Deus vem nos dizer que nós precisamos ser fortes, que precisamos ser corajosos, é porque a nossa vida é uma vida atribulada. É uma vida de perseguições. É uma vida de armadilhas. Onde o inimigo joga o seu laço e nós estamos suscetíveis a cair nessas armadilhas. Então por isso que a palavra de Deus vem dizer que sejamos fortes, que sejamos corajosos, que buscamos discernimento em Deus, para que possamos nos livrar das armadilhas. Que buscamos discernimento em Deus, discernimento no Espírito Santo, que buscamos a armadura de Deus, que possamos ser revestidos da sabedoria de Deus, que possamos ser revestidos do amor de Deus, que possamos ser revestidos da força de Deus, para que na verdade a gente consiga se sobressair das armadilhas que são lançadas sobre nós. Então precisamos ser fortes, precisamos ser corajosos, e nós só somos fortes e corajosos na pessoa de Jesus Cristo, porque tudo posso naquele que me fortalece. Você pode tudo naquele que te fortalece. Amém? Receba essa palavra de Deus para a tua vida, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo.